Acho que só voltou nós dois, pastor. Não, tem a Lana, Olha aí, a Suiane. Eu digo que minha mensagem, Daniel, é só para uma pessoa. excelente. Se alcançou uma, já me basta. As maiores vitórias que eu tive de Deus foi nas madrugadas buscando a Deus. Tudo que Aí ele é me que tá. prometeu, eu estou vivendo hoje. É. Mas eu quero voltar para o texto de Ezequiel, falando acerca desses estágios de crescimento e de avanço. Perceba que todo homem de Deus, ele não pode olhar para trás, senão ele vira estátua de sal. Hoje eu li algo tão interessante, eu acho que foi o pastor Maico que falou. Se você olhar para o passado, você de alguma forma congela o seu futuro. Isso são as minhas palavras, não a dele, mas era mais ou menos isso. E para você alcançar a estatura do varão perfeito, você tem que continuar. Você não pode retroceder. Como eu falei no primeiro estágio, é fácil você retroceder. Mas quando você já está lá no meio, é muito mais difícil. Você já está na direção daquele que te indicou aquilo que você haveria de fazer. Mas deixa eu voltar para o ponto alto, que eu adoro essas curiosidades. A Bíblia vai dizer que ali, os geólogos vão dizer que ali tem uma falha geológica. Uma falha geológica. E o texto está apontando e diz que Jesus, quando voltar, vai voltar naquele lugar. Então, os pés dele será colocado de um lado ou do outro. Perceba como está escrito aqui. Do lado sul do altar e do lado norte do altar. Então, ele vai botar o pé de um lado, o pé do outro. E aonde há uma falha geológica, vai se abrir uma vala. E do templo irá descer as águas vivas. Agora escuta isso. Pode realmente haver a construção do terceiro templo? É necessário para mim e para você que cremos em Cristo, Daniel, que seja levantado o terceiro templo? E ele não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então não precisa ser feito. Segundo maior motivo, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Você sabe por que que o judeu não sacrifica mais os animais? Porque eles não têm um templo para sacrificar. Por isso estão dizendo que é chegado o tempo da construção do templo, onde todos os utensílios já estão prontos e as vacas vermelhas já conseguiram o sêmen lá no Canadá e já transferiram agora para Israel 200 vacas. Os utensílios estão prontos, os levitas preparados. Percebam que eles estão vivendo o Antigo Testamento. Então eu não creio que o terceiro templo seja levantado. Ele pode até ser, mas sem uma função. E se ele for levantado do céu, vai descer as águas e vai passar por essa brecha geológica. Perceba que essa brecha geológica virou o rio que está descrito no verso 9, que por onde toda criatura que vive em enxame passar, são muitíssimos peixes, todos que passarem por esse mar se tornarão saudáveis. Sabe o nome disso? Avivamento. A volta do Senhor antes do avivamento. Ele aviva e depois ele volta. Ele abre o rio e agora ele pode passar. E não vai tocar em mortos. Porque aonde a água passar, tudo que está morto estará vivo. Mas o detalhe é que de um lado tem inimigos, dos outros tem o povo dele. Ele vai fazer a separação.
Esse é o significado. Esse texto, as pessoas passam por ele e olham de uma forma muito superficial. E eu quero encerrar mostrando o que diz o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá de toda sorte árvore que dá fruto para se comer. As folhas não vão secar, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A Bíblia nos compara a árvores. Salmo 1, verso 3 diz que somos como árvores plantadas junto aos ribeiros. Percebe que é esse texto? Somos árvores plantadas junto ao ribeiro e no tempo oportuno daremos frutos. E estamos junto ao ribeiro. As nossas folhas não secarão, porque estão sendo sempre alimentadas. E o texto continua dizendo: e tudo quanto vocês fizerem, vou te falar já, Eliezer, tudo quanto vocês fizerem, prosperará. Prospera. O texto, a referência bíblica é Ezequiel 47, do verso 1 ao 12. E aí eu citei outras referências, e a última agora é Salmo 1, no verso 3 em especial. Eu estou querendo dizer que nessa madrugada, Deus está nos visitando porque estamos indo mais fundo. Porque poderíamos ter motivos de sobra, cada um aqui com o seu motivo. Temos muitos motivos para lamber as feridas. Mas como eu adoro essa frase. Mas decidimos continuar. Sabe por quê? Porque não entramos num rio comum. Sabe por quê? Porque quem nos conduz nesse rio é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque damos crédito ao caráter de Deus. Sabe por quê? Porque queremos chegar do outro lado da margem. Sabe por quê? Porque não estamos pensando somente na gente, mas em todos aqueles que reviverão, ressuscitarão. Por isso essa é a água que desce do trono, que desce do templo. E por onde esse rio passar, tudo vai voltar a viver. Absolutamente tudo. O que você quer dizer então, pastor? Que esse rio está passando. Esse rio está passando agora dentro de mim e de você. Esse rio está passando no meio da nossa casa. Esse rio está passando no nosso trabalho, naquela porta que fechou, naquilo que você achou que estava morto, que você deu um ponto final. Esse rio está passando pelos casamentos. Esse rio está ressuscitando aquilo que outrora os homens disseram que estava morto. O mar não está morto, está vivo. Ele tem peixes e tem frutos. Agora, o que há de mais tremendo nisso é que Jesus está procurando os frutos de Gálatas 5, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Mas também ele está dizendo que até as tuas folhas são importantes, porque elas servem de remédios. Sabe o que eu entendi? Que tudo em nós, que estamos no rio do Espírito, será aproveitado. Uau! Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o tempo do Espírito Santo, como sempre foi, né, Lana? Porque desde o início ele pairava sobre as águas. Desde o início ele ministrou na vida de grandes homens, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu, Josué, João Batista. Sobre o Daniel, sobre o Murilo, sobre a Lana,
sobre o Davi, sobre a Raquel, sobre a Érica. O mesmo rio que passou por ele, por esses homens que eu acabei de citar, ele está passando agora nos hospitais, como disse a Lana, nos presídios. Aonde tiver um Covid, esse rio está passando. Os Covids não resistem ao poder desse rio. Aonde houver um lugar que não nasça nada, que seja um terreno seco, na minha vida e na sua vida, esse rio está passando. Eu não sei se o Daniel sabe cantar. Por onde o rio passar. Existe um rio, Senhor. Exato. E flui do teu grande amor. Convida 2020! Águas que correm do trono, águas que curam pelinho, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai formar, tudo, pois leva a vida do próprio Deus está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Passa lá, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Exato. Tu és o rio, Senhor. Se permita agora ir mais fundo. Vá mais fundo. Confia nele. Ele é como um pai te ensinando a ir mais fundo, a mergulhar, a nadar. A sua confiança vai levando você para lugares que você nem imagina. Lugares que você poderia imaginar que não seria capaz de alcançar. Mas você não está num rio comum. Você está num rio que flui do trono de Deus e que representa a vida de Deus. Esse é o rio que brota da rocha. É o rio que alimentou aquele povo que saía do Egito. Este é o rio que tira a sede do homem, mas gera sede de Deus. Esse é o rio que te transforma e me transforma. Se permita ir mais fundo. Seja visitada nessa madrugada por esse rio. Que Deus agora esteja visitando os nossos parentes. Que esteja visitando o pai de amigos que se encontram enfermos. Eu quero apresentar em especial o pai de um amigo que mora no Rio de Janeiro, e ele acabou de ser entubado. E eu estou profetizando que o ar que está entrando é o fôlego de Deus.
É o rio que leva consigo a morte e gera vida. Que haja vida, Senhor. Que a vida de Cristo, o Senhor é a vida. Que a sua vida flua no nosso meio. Que o Senhor quebre toda espécie ou forma de armadilha que o inimigo tentou plantar nos nossos corpos. Que sejamos limpos e que sejamos lavados, porque queremos completar a nossa missão. Completei minha carreira. Eu completei minha carreira. A palavra que Deus está te dizendo, Ele está te garantindo. Você completou a sua carreira, que combateu o bom combate. E, acima de tudo, guardamos a fé. Obrigado por esse rio, por essa madrugada. Obrigado pelas curas, pelos milagres. Obrigado pela visitação. Obrigado porque sabemos, Deus, que enquanto falamos do Senhor, existe um óleo sobre essa palavra. Estamos sendo ungidos pelo mesmo óleo que ungiu Ezequiel quando profetizou. E como diz os evangelhos, os reis e profetas gostariam de ter visto e ouvido o que vimos, veremos, ouvimos e ouviremos. Em nome de Jesus. Vamos mais fundo. Planta nova florescerá, seu verbo se renovará. Não cessarão os seus frutos e viverá. Amém. Amém, amém e amém. Eu verei os seus frutos, e não serão frutos pequenos, porque quanto mais profunda for a raiz, maior é o tamanho do fruto. E quanto mais fundo você cava, mais profundo fica a sua raiz. Todo mundo já sabe a história do bambu chinês. O vento bate, a tempestade bate, mas ele não enverga, ele enverga, mas não quebra, porque a raiz é profunda. Assim são os arranha-céus. Arranhas-céus. Eles têm alicerce. Eles têm profundidade. Que Deus abençoe a noite de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre o teu. Que ele erga a tua face, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. Uma noite bendita, abençoada. Que Deus te dê enquanto você dorme. Que as misericórdias se renovem ao amanhecer, trazendo as boas novas, as boas notícias. Um beijo no seu coração. Daniel, cada dia você está maior. Cada dia você está crescendo mais em estatura. A sua humildade está fazendo você diferenciar. Homens não apostaram em você, mas Deus apostou tudo em você. Você é um ministro de louvor. E mais do que um ministro de louvor, você é um verdadeiro adorador. Deus abençoe. Obrigado, povo de Deus. Obrigado cada um que esteve aqui. Obrigado por conta dessas madrugadas que tem feito com que eu me torne melhor. Obrigado por compartilhar, por permitir que eu entre na sua casa, por permitir que a palavra de Deus, por meio da minha boca, chegue até você. Obrigado pelo coração disponível, pela mente aberta.
Obrigado porque estamos sendo levados cativo ao cativeiro de Cristo. Que todo sofisma e todo engano, que tudo aquilo que o inimigo tentar brotar doravante na tua mente caia por terra. Que toda palavra que foi ministrada hoje esteja regando a semente do nosso milagre. Que amanhã possamos contar as maravilhas do Senhor, porque viveremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Que lindo, que lindo, que lindo. Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Para fazer Deus. infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Poderoso Nos Deus. juntamos aos anjos, querubins, A serafins. minha alma anseia por ti. Temos sede e fome de ti, Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Uau. Com muito louvor. Com muito louvor. O verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos, daqueles que dependem de Deus. Valeu, amigo. Obrigado. Tamo junto. Povo de Deus, até amanhã, na mesma hora, estaremos juntos. Um beijo no coração, amo vocês. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela provisão, pela proteção. Obrigado porque fomos visitar. Que vem no nome do Senhor. Deus abençoe, irmão. Amém. Beijo. Valeu. Fica na paz.